Ei, aqui é a Iana Coimbra, jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, escritora, mãe, leitora compulsiva, e este é o podcast Aqui Tem Textão. No episódio de hoje eu converso com Giovanna Borghi. E a Giovanna é aquela pessoa que consegue transmitir numa imagem só criatividade, sutileza, singeleza, romantismo, mas sempre com um toque de provocação. Essa é uma conversa de coragem para ser criativa e criatividade. A Giovanna transborda. Gi, se apresenta pra gente. Ai, meu Deus. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui. E eu realmente eu fico muito feliz porque a gente se conhece há muitos anos. Essa parte da história você vai contar. Quantos anos, Gi? Uns Muito 20? mais tempo. Uns 20. Uns 20, né? E a gente se conhece desde quando a gente era quase adolescente, vamos dizer assim, nós jovens. Você era adolescente ainda, eu acho que eu não era mais, mas acho que você já estava ali quase, uns 20. Nos tornando mulheres ali, né? Aprendendo a viver de verdade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E quando você me conheceu, eu já trabalhava, né? Com isso, meu Deus, eu já trabalhava com audiovisual. Bom, então, quando a Iana me conheceu, nós nos conhecemos num ambiente muito, assim, sensível, porque foi numa conferência, né? Foi numa conferência, e eu estava trabalhando nessa conferência como filmmaker, estava fazendo... acho que eu estava fazendo making off do DVD, alguma coisa assim, onde a Iana estava dançando. Então a gente se conheceu meio que trabalhando já, e só que foi muito intenso porque nós dividimos o quarto, ficamos dormindo juntas, e a Iana me deu eu não tinha levado roupa de cama, eu não sabia o que era um acampamento de igreja, eu não levei nada, achei que era um hotel, sei lá. E a Iana me deu a coberta dela para eu dormir, porque estava super frio. E aí me deu a roupa de cama dela e você dormiu no saco de acampamento. Gente, eu não lembrava disso. Cara, eu lembrei disso agora. A gente dividiu o quarto, não tinha levado nada. E você me deu sua roupa de cama e acabou dormindo num saco de dormir. E então foi assim que a gente se conheceu, foi muito intenso, né? Foi. E aí foi incrível para mim também, espiritualmente. Eu tive um super encontro ali naqueles dias. E depois eu fiquei anos, comecei a minha carreira assim, na época eu fazia faculdade ainda de audiovisual, comecei minha carreira trabalhando com produção audiovisual, e eu estava dentro desse universo de fazer DVDs gospel, naquela época que tinha DVD ainda, né, não tinha streaming ainda, então era DVD que a gente tinha que produzir, e aí eu fiquei acho que uns 5, 6 anos trabalhando com isso. Depois eu acabei mudando e fui para os eventos, comecei a abrir a minha própria empresa, virei filmmaker de eventos, de casamentos e tudo mais. Fiquei muitos anos, acho que mais de 10 anos fazendo isso, e foi uma trajetória muito legal, porque eu tive muita autonomia para escolher como eu queria fazer, e acho que virou realmente minha arte, assim, virou o meu jeitinho de fazer. E aí agora, né, depois estou numa transição agora de carreira, porque por conta da pandemia eu tive que parar, porque os eventos pararam, então eu fiquei 2 anos parada, sem poder realmente fazer, porque não dava, né, por causa da pandemia. E aí agora eu resolvi voltar a estudar, estou estudando, estou me reconhecendo como ainda dentro do audiovisual, mas dessa vez como roteirista. Agora eu tô nessa transição. É difícil até me dizer o que eu tô fazendo, mas porque são muitas coisas, né? São muitas coisas que a gente ao mesmo tempo que nessa transição a gente não sabe direito o que a gente está se tornando. Mas é um caminho bom, um bom caminho. É um ótimo caminho e eu lembro quando eu te conheci nessa época, eu acho que a única coisa que você tinha levado para aquele acampamento era uma toalha de banho que era do São Paulo, porque apesar de toda essa estética girly, né, assim, né, Jane Austen e tudo mais, a Giovanna Borghi, ela era de torcida organizada do São Paulo, com uma pegada de Avril Lavigne,
tinha um trem, assim, né, meio contestadora, tal, aquilo era início dos anos 2000, a gente estava em 2005, se não me engano, ontem, basicamente. Então, assim, eu te conhecendo há todos esses anos e te acompanhando de longe, né, durante esse período, porque afinal de contas nos conhecemos em São Paulo, eu moro em Belo Horizonte, agora você está em Curitiba, mas a gente consegue ver que a sua criatividade também, ela foi flutuando entre esses lugares, né? Então, assim, torcida organizada, Backstreet Boys, né? Isso, Fã-clube, sempre fazendo alguma coisa para deixar meus pais malucos, né? Sempre. mas tudo sempre muito conectado a uma forma de se expressar, uma forma artística de se expressar. Sim, é. Então, quando você me chamou para falar e que a gente iria abordar um pouco o seu tema nesse momento, que é coragem, eu pensei, meu Deus, eu sou a pessoa mais medrosa que eu conheço. Como assim? Só que aí, analisando realmente, por conta das minhas atitudes, eu vi que, na verdade, eu nunca me permiti. Eu sou medrosa e por causa desse medo, eu transito entre ter medo e ser muito curiosa. Porque eu sempre fui muito criativa por conta realmente de onde eu vivi. Assim, eu cresci quando era criança, eu morava numa zona meio periférica, meus pais não me deixavam sair para a rua, então eu não tinha muitos amigos também por conta disso, porque antigamente não tinha internet, nada, né? Então você tinha que ter amigo de verdade ali, brincando no parquinho, coisas do tipo. E não tinha parquinho para eu brincar, eu tinha que ficar em casa, fechada mesmo, eu não podia sair na calçada. Então, eu assistia muita TV, eu lembro de ser muito feliz nessa época, de não ter nenhuma falta, mas tudo dentro da minha cabeça. Então, eu usava a criatividade meio que para sobreviver ali. Crianças se viram, né? São muito melhores que a gente, né? Adultos, que nós adultos. E então eu me virava e criava um monte de coisa. Então, eu até poderia pensar que, nossa, eu deveria ter medo naquela época. Mas eu não me permitia me sentir medo de não ter amigo, de não ter nada para fazer, de ficar sozinha. Eu inventava coisas sozinha para fazer e para conseguir me divertir. Então a criatividade surgiu desse lugar na minha vida. E aí, quando eu fiz lá 18 anos, comecei a ter mais liberdade, não ter mais medo de morar num lugar que pudesse ser perigoso e tal. Aí eu comecei a me envolver. Sempre tive o interesse de conhecer coisas novas, eu sempre quis sair. Eu acho que por conta de ser essa criança que via muito filme, muita TV, muitos mundos, eu comecei a imaginar que eu poderia viver essas histórias também. Então eu sempre fui atrás. E quando eu quis fazer parte, quando eu fiz parte de torcida, foi nesse impulso de. Eu tive uma oportunidade, porque meu tio trabalhava no estádio, então eu fui com ele um dia trabalhar. Quando eu vi aquela torcida enorme ali no Morumbi, eu falei, meu Deus, eu quero ir lá, eu não quero ficar aqui, porque eu via no VT, né? Ele trabalhava numa UM de transmissão. O M de transmissão, gente, é aquele lugar onde as pessoas que estão transmitindo uma partida de futebol, elas ficam escondidas administrando ali as imagens, entendeu? Então, o M de produção é esse termo técnico para esse lugar. Ou seja, o audiovisual também já estava ali também, né? Tava, então, com 18 anos, aí eu comecei a fazer rádio TV por causa disso. Eu falei, eu quero trabalhar aqui, nessa UM. Foi assim que eu meio que decidi. Mas, com 18 anos, também falei, quero ir lá naquela torcida, eu quero ir lá ver o que é isso de perto. E aí eu fui, porque eu era muito nova, uma mulher sozinha, mas eu não tive medo. Eu falei, eu preciso ver o que é isso, porque mexeu muito com os meus sentimentos, com as minhas emoções. E realmente, acho que foi a época mais corajosa da minha vida, porque imagina, uma mulher sozinha aí no meio de uma torcida organizada, eu fui na torcida. E eu lembro de ter visto fotos suas na época, eu falei assim, Giovana, não combina com você. Aquela Giovana que eu estava conhecendo naquele momento, né, eu tinha 22 anos, você tinha uns 20, né, por aí, E sim, 19, sim. 20 anos, uma coisa assim. Isso. E eu falava assim, Giovana, não combina. Você falava, mas eu gosto. Mas aí eu consigo ver, assim, né? É bom a gente olhar as coisas com distanciamento, né, Gi? Que, na verdade, era muito desse seu impulso de querer sair desse lugar de proteção. E aí eu te pergunto uma coisa, você tinha vergonha do lugar onde você morava?
Não, nunca tive vergonha, porque eu não tinha muita referência, assim. Eu acho que quando eu fui para a faculdade, eu fui para uma faculdade paga, porque o meu pai arrumou outro emprego para pagar minha faculdade. Eu não Ai, ia entrar numa pública, sabe? Porque eu estudei em uhum. escolas que não eram muito boas ali na zona periférica. Então, meu pai arrumou outro emprego de final de semana para poder pagar minha faculdade. Aí, na faculdade, que eu comecei a ter mais noção do que era. Talvez, assim, quando eu era mais novinha, eu era considerada a menina, a patricinha da periferia para os meus amigos, para as pessoas, né, que eu me relacionava ali na escola, por exemplo. Mas eram só privilégios, não que eu fosse melhor ali, que senão, né, eu morava num lugar onde dava para morar, né, não tinha ali muitas possibilidades para mim, mas eu tive muitos privilégios. E tanto que depois de um tempo a gente até foi morar em outro bairro. Então, quando eu fiz mais ou menos uns 20 anos, assim, a gente foi morar num bairro um pouquinho melhor, assim, entre aspas, num lugar que não era, que era mais classe média baixa, classe média. Então, eu nunca senti assim. E hoje eu vejo, eu acho que eu não pensava sobre isso na época, não pensava. Era um pouco incômodo disso, que quando meus amigos falavam, ah, a Giovana é a patricinha da escola, eu pensava, mas por quê, né? Não entendia muito bem. Patricinha onde? E quando eu fui para a faculdade particular, eu me achava a pessoa mais pobre da faculdade também. Então eu sempre nunca me encaixei exatamente, mas nesse padrão social, né? Eu sempre não estava meio deslocada ali. Mas hoje eu entendo como um privilégio também, porque eu acho que o fato, hoje a profissão que eu estou querendo trilhar de ser roteirista, eu sei que eu tive o privilégio de conhecer todos os mundos. E quando eu trabalhava com casamento, eu trabalhei com a elite da elite. Não, então pera aí que nós vamos chegar aí nessa história do casamento. Que aí, olha só, então tá, a gente começou lá na UEM do estádio de futebol, aí foi fazer a faculdade, e aí de repente foi trabalhar no meio desse mundo de gravações do universo gospel, que foi onde a gente se conheceu, e aí depois a gente se afastou, né? A gente era amiga, deixamos de ser amiga por causa de um homem, né? Enfim, né? Essa história deve ter um outro podcast que isso é É, incrível também. essa história tinha que ter um outro Outro podcast. tema, é outro Outro tema. tema. Enfim, eu acho que a minha vida da Giovana é muito marcada por esses encontros e desencontros, né? Porque a gente se encontrou num contexto, e aí depois, por causa dessa pessoa, desse indivíduo, a gente se afastou, e a gente chegou a se encontrar por acaso, né? Eu sempre falava assim, gente, São Paulo tem 19 milhões de habitantes. Eu saía de Belo Horizonte, ia para São Paulo ver alguns amigos, e eu aleatoriamente contava a Giovana na rua. Era surreal isso. Era surreal, né, Gi? É porque a gente tinha que se Uhum. reencontrar em algum momento. E até que alguns anos atrás, a Gi me mandou um e-mail muito bonito, muito bonito, muito bonito, né? A gente começou a seguir de novo por Instagram e tal, e ela mandou uma mensagem falando que queria, pedindo meu e-mail, e aí a Gi me escreveu e eu respondi, e as nossas trocas ali ficaram assim, era pura poesia, assim, porque a Giovana escreve muito. E, só que nesse tempo a Gi, não, eu vou terminar de contar a história e eu volto. E aí a gente se encontrou, eu ia para São Paulo visitar a Pri Narvaez, e aí a Gi falou, a gente podia se encontrar. E ela me sugeriu um café que era, tipo assim, praticamente na rua da casa da Pri. Então o Fred, meu marido, ele tinha uma obra para fazer em São Paulo, a Catarina já era nascida, a gente foi para São Paulo, e eu e a gente se encontrou, ele já tinha muitos anos, assim, que a gente não se via pessoalmente, a gente tinha perdido completamente o contato. E aquele café ali foi um café maravilhoso, porque quando a gente se encontrou e a gente se abraçou e tudo mais, foi uma conexão, ao meu ver, real, de Uhum. duas mulheres que sempre tiveram tudo para ser amigas, para poder trocar, para, né, para ter uma relação bacana, mas que algo aconteceu ali no meio do caminho e cada uma foi para um canto, mas que também tivemos a maturidade de falar, ok, ó, já passou, tal, ó, esse é meu ponto de vista. Gi, qual que é o seu ponto de vista? Então, aquela conversa foi muito legal, né, Gi? Foi, eu acho que a sua escrita que fez essa conexão nunca se perder. Porque quando você tinha o irrelevante, eu sempre lia. Não, gente, ó, Irrelevante foi meu primeiro blog, tem, sei lá, 55 anos. E você me liga. Isso, isso. Sempre lia seu blog e era muito assim, sabe quando você. Nessa época a gente não se falava muito, né? Não, a gente não se Era falava nada, Giovana. proibido, era A gente não podia se proibido. falar, não podia se falar. Isso. E aí eu sempre ficava lendo seu blog.
Aí depois passou os anos, e quando eu procurei o seu Instagram, né, lembrei, por algum motivo, falei, como que será que tá a Iana? E eu já estava, assim, casada, né, você também, com outras pessoas, Graças a graças a Deus, Deus, outras pessoas. livramento, um livramento, A parte fofoca do podcast. isso. Então, depois dos nossos anos livramentos, né, já estávamos super bem na vida, super bem resolvidas, e aí eu vi que você era a mãe da Cat. E a Cat me conquistou, assim. Eu olhei, eu vi aquela foto e falei, meu Deus, fiquei tão feliz por você. E aí foi que eu te mandei um e-mail. E aí eu pensei, gente, peraí, mas eu sempre gostei, comecei a raciocinar, sempre gostei dos textos dela. Ela tá super bem casada, feliz, com uma filha linda. Eu falei, naquela época, assim, que faz que uns 6 anos, mais ou menos, acho. Ah, sim, Mais uns ou 6 menos, anos. né? É. Eu comecei a realmente ter relações com mulheres, assim, né? Já era mais adulta e me sentia. Estava no momento em que eu vi uma mulher interessante, eu queria conversar. E é outro tipo de relação, não tem essas coisas de picuinha, de fofoquinha. Eu estava dando as caras mesmo para ter conversas interessantes. Então, Ter quando eu relações de lembrei. amizade mais maduras, né, não mais aquela Isso. coisa de disputa, de intriga, né, Coisa muito de que meninas mais besta. novas acabam, não sabem muito bem lidar e acabam caindo nessa, assim. Então, e aí eu realmente tive coragem de te mandar esse e-mail e falar, gente, a Iana seria muito minha amiga, ela só não era por causa de uma coisa que não existe mais. Então, por que a gente não pode tentar agora? E aí eu te mandei um e-mail, mas foi isso. Eu lembro que quando eu vi a Cat, eu falei, meu Deus, eu fiquei tão feliz por você e eu me senti no direito de estar feliz por você, sabe? Nossa, que bonito, essa parte eu não sabia da questão da Kesha ser essa figura, né, mas o que é legal isso é a relação, acho que já deu para entender, né, gente, eu me relacionei com a pessoa, a Giovana se relacionou com a mesma pessoa e essa pessoa, Essa pessoa, né, para aparecer num episódio de podcast, tem que ser relacionamentos abusivos. Aí a gente pode enfim, falar sobre essa história. não carece, Não mas queremos falar enfim, sobre esse tema. não queremos. E o que foi muito legal desse descobrimento é que a gente pode se reaproximar de pessoas que em algum momento da vida a gente precisou se afastar. Uhum. E a gente pode torcer por pessoas que em algum momento da vida a gente quis muita distância. Sim. E eu E lembro, pode falar, gente, desculpa. entender que a gente supera os nossos sentimentos e evolui, e não é por isso que a gente tem que deixar essas pessoas assim. Tem pessoas que se você não tem nada a ver com a pessoa, se você não se relaciona com ela, não admira ela, tem necessidade mesmo. Mas não era o caso, né? Nós começamos amigas, começamos com uma ligação muito importante. Quando eu tive uma relação com a minha espiritualidade, você estava do meu lado, Foi, eu lembro, foi falando lindo. coisas para mim. Então você Na Casa dos nunca Campos, Mariana Campos, Juliana Campos, Ademar de Campos. Você nunca ia deixar de ser marcante para minha vida, assim, nunca, porque foram situações em que realmente, dessa situação toda, eu acabei ficando com a melhor parte, né, da história, que era você. Então, não tinha por que eu simplesmente descartar. Então, foi isso, né? E aí hoje aqui, ó, aí hoje eu já comprei seu livro, Ai, entendeu? gente, isso é tão inusitado. Essa gravação é inusitada, a de comprar meu livro é inusitado. Eu acho que, ó, mulheres que estão passando por conflitos. Isso aqui é a prova. Tem jeito. Tem jeito. Não tenham medo de admirar outras mulheres, independente da relação que vocês têm. Não tenham medo de voltar atrás e falar: não, na verdade, olha, eu era muito nova, eu acho que eu gostava de você e não sabia lidar com aquela situação e continuo gostando e vamos tentar agora, vamos recomeçar. E é isso. A gente tem capacidade de fazer isso. E a gente tem capacidade para isso, tem que ter coragem para isso. E aí, assim, eu e a gente teve essa oportunidade de sentar e conversar.
esse dia em São Paulo, mas antes disso a gente já tinha conversado muito, e foi quando chegou essa mensagem, né, esse e-mail que ela me mandou, eu lembro que eu estava na redação da TV, e aí eu parei, eu falei: "Gente, calma, Giovana Borg, volta". E aí eu lembro que eu comecei o e-mail escrevendo assim, falei: "Olha, você chega essa mensagem agora quando eu olho aqui, eu tô, no meu trabalho, né, que é o trabalho em TV, naquele dia eu estava indo embora, eu tinha acabado de entregar a reportagem que eu tinha que fazer, tinha feito uma reportagem até para o Bom Dia Brasil, então assim, estava vivendo aquele momento, né, de estar em jornal de rede e tudo mais, olho para minha mão do lado, vejo a minha aliança de casamento, casei com, né, o Fred, que é meu namorado da vida inteira e que era a pessoa que tinha que ser. Na tela do meu celular, a minha foto, eu e minha filha, então o sonho que eu tinha da maternidade aqui, e de fato, tinha ficado essa mancha na história, né, aquela sensação ruim do que a gente tinha vivido, do que a gente tinha passado. E ao mesmo tempo era isso, assim, o trabalho da Giovana sempre foi muito bonito, assim, tudo que você fez, e nessa época você já estava trabalhando com casamentos, isso tudo pra gente falar da Giovana filmando casamento. E filmando festa infantil também, né, Gi, você teve uma fase de filmar Sim, festa sim, infantil. sim. Aham. E a Gi, ela chegou, o trabalho dela artístico sempre foi muito forte, uma visão de mundo muito bonita, um olhar muito bonito para a vida. E aí, assim, eu também queria gostar dela. Na realidade, eu gostava, né? Eu não gostava da situação que a gente tinha sido colocadas, né, por Uhum, forças uhum. alheias. E aí eu lembro de assim, se ela lia meu blog, eu estava lá lendo também o dela. Se ela estava acompanhando o que eu estava fazendo, eu estava vendo os vídeos de casamento dela. Até porque na época em que eu me casei, ou pouco depois, eu não lembro, mas, assim, eu já via vídeos que o nome da Giovana ficou famosa nesse meio dos casamentos. Então, os casamentos chiques, os casamentos bonitos, olha que bonito, quem fez esse casamento? Giovana Borg. Eu falei, não é possível. Eu falei, não, não. Eu falei, mas tudo bem que Belo Horizonte é uma cidade mal distribuída, todo mundo está no mesmo lugar. Mas a Giovana está em São Paulo. É outro mundo, e a gente continuava se cruzando. E e aí foi legal quando eu consegui ver o que tinha acontecido, né, porque como eram cidades diferentes, assim, rede social, a gente eu não fiquei muitos anos sem ter notícia de Gi. E aí quando eu vi que a menina que tinha torcido, era de torcida organizada do São Paulo, fã de Backstreet Boys, tinha feito muita produção de vídeo, de eventos do universo gospel. Estava mexendo com casamento, estava mexendo com festas infantis, eu falei: "O que aconteceu na vida dessa pessoa?", né. Gi, que te levou para esse lado? É sempre essa busca de conhecer coisas diferentes e me jogar. E intensamente, eu acho que a cultura de qualquer lugar, gente, no Brasil tem cultura diferente em todos os bairros, assim, né? Todos os estados, todos os lugares. Isso sempre, sair do meu lugar de conforto e procurar coisas, não necessariamente para viver, mas para observar, sempre foi o que me fez ter essa coragem de explorar coisas completamente diferentes e chocantes para mim, né? Então são coisas opostas. Então, eu acho que com 19 anos, lá quando eu fui para a torcida, é uma coisa muito de adolescente, como você falou, eu parecia a Avril Lavigne, né, naquela época. Que era o que estava na moda, pop, essas meninas que estavam indo contra os padrões muito femininos, e eu abracei essa ideia também. Eu realmente parecia com ela. Eu vou ver se eu acho uma foto para você Gente, colocar. Giovana é lindíssima, tá. Pensa numa mulher linda, linda, sempre foi, sempre foi. Obrigada. E então, e na torcida eu lembro que eu estava começando a estudar audiovisual, então é um lugar muito visual, né? É bonito, é uma emoção muito grande. Então, tem ali uma problemática, para uma mulher é um pouco complicado, apesar de que eu vou dizer que eu nunca sofri nada nesse lugar, nada, nenhum tipo de abuso, nada, eu fui sempre muito bem respeitada. Eu acho que eles viam essa menina é louca, vamos ficar quieto, ninguém mais com ela, tem alguma coisa aí. Então, eu fui super muito bem tratada na torcida. E depois, quando eu amadureci, né, deixei de ser adolescente, porque eu fui com 18 anos, né, para a torcida, eu fiquei 2 anos na torcida só, que foi muito intenso, mas aí quando eu fiz uns 20, estava ali perto de me formar na faculdade, eu comecei a buscar coisas diferentes e eu acabei me convertendo, né, acho que quem
quem já passou por essa experiência sabe que a gente vai do 880. No seu caso foi literalmente isso, né, Gi? É porque Total. você é uma pessoa intensa, né, as suas experiências você vive de formas muito intensas. Sim, total. E eu encontrei a mesma emoção que a torcida me dava, eu encontrei nesse processo de espiritualidade, de me converter ao cristianismo, porque quando eu decidi né, aceitar isso para minha vida, o que aconteceu foi que eu fiquei muito emocionada com o trabalho voluntário, que na época onde eu tinha me convertido era o tema, né? Trabalho voluntário, missões no mundo. E aí eu vi que eu tinha a possibilidade de conhecer outras culturas também. Então, essa coisa de zona periférica ser algo que fez parte da minha realidade, eu vi que agora que eu estava fazendo uma faculdade, que eu já estava com mais autonomia, eu poderia, inclusive, servir aquelas comunidades, e não só a minha, mas no mundo todo, porque a igreja abre essa possibilidade para as pessoas, né? De fazer parte de comunidades e de servir. E quando eu De vi que fazer dava para parte de fazer algo isso, maior, né, que vai para além dos nossos desejos próprios, da nossa individualidade, uma coisa que nos conecta ao coletivo, né. sim, exatamente. Então, quando eu vi essa possibilidade e me proporcionava também muito sentimento relacionado a essa atividade, né? Um sentimento de encontrar a sua espiritualidade, de saber que você está alinhado a um propósito, foi aí que eu comecei a mudar, porque aí realmente deixei de ir na torcida, porque acaba perdendo um pouco o propósito, né? Quando você alinha melhor o que você está fazendo ali no mundo, começa a entender que você tem uma missão, que você pode fazer alguma coisa ali com o seu tempo, com o seu envolvimento na comunidade. Então, aí eu comecei uma transição um pouco mais. Uma transição diferente, né? É isso, 880, comecei a fazer coisas completamente diferentes, e aí também esteticamente a gente começa a dar uma mudada, né? E comecei a conectar mais com o meu feminino, porque que era uma coisa que na torcida era proibida, né? Na torcida você tem que ser forte ali, né? Você tem que ser quase um menino para conseguir se proteger e viver naquele ambiente. E já Isso antigamente, tá, gente? Não sei se hoje é diferente, deve ser, mas antigamente Foi a era sua assim. experiência, né, foi a sua É, experiência lá no início dos anos 2000. Foi ontem. Então, aí eu comecei a me conectar com essa feminilidade, com esse lado, e aí que vieram os casamentos. Então, foi uma transição que eu estava trabalhando, comecei a ir em muitos casamentos, né? Porque, gente, crente casa muito, tá? E Muito. por casa cedo, né, Gi? Cedo, exatamente. Então, eu estava com 21 anos e ia em casamento todo mês. E aí comecei a fazer umas amizades bem orgânicas, assim, com o pessoal da igreja, e comecei a ver que dava para eu trabalhar com audiovisual dentro desse lugar também. Fiz muito trabalho na minha igreja também, audiovisual, então eu trabalhei muito, assim, quando na minha época intensa de igreja, eu trabalhava muito com a minha câmera. E comecei a ter um feedback super legal e me sentir livre e autônoma para fazer para me expressar dessa forma. Então, acho que essa transição aconteceu por isso. Acho que eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse. Talvez eu teria, se eu não tivesse entrado na igreja, talvez eu acho que eu teria procurado missões, trabalho voluntário de alguma forma, mas talvez para uma área mais acadêmica, sei lá, talvez procuraria, mas acho que a igreja fez essa transição ser mais possível e palpável ali naquele momento. E os vídeos da Giovana, assim, eles traziam um olhar de mundo muito romântico, muito eu lembro você usando muitos tons pastéis, misturando aquela coisa, né, dos votos, misturando junto com a história uma narrativa que não era linear, e é uma coisa muito diferente daquilo que a gente via naquele contexto do universo de filmagem de casamento. Eu casei em 2010. Eu lembro que eu achava na época os vídeos de casamento tão bregas, um trem tão horroroso que eu quase não fiz. Porque eu falava, gente, eu não quero aquela coisa meio Em Nome do Amor, sabe? Em Nome do Amor é um treco muito anos 80, não sei nem se as pessoas têm essa referência, que parava ao redor da árvore e fazia uma pose assim, né, de que você pegava eu acho que a árvore é um clássico, assim, você quase abraçava a árvore. Era muito brega. E a Gi trouxe referências fílmicas e desse audiovisual muito baseado no cinema. Como que você busca, como que você alimenta a sua criatividade para trazer aquilo que você consome
para aquilo que você produz? Porque, por exemplo, eu sei que você ama Jane Austen, e te olhando aqui, né, quem está assistindo e não está ouvindo ao podcast, gente, é praticamente assim, ó, é uma personagem saída do livro de Jane Austen e com toques de 2024, mas assim, você traz essa referência muito forte para você, mas de onde você bebe, como que você manifesta aquilo que você bebe, além de chás e cafés e afins? Eu acho que o fato de eu ter feito a faculdade de cinema, quando eu comecei a fazer casamento, eu tinha um repertório, assim, de cineastas europeus, eu tinha uma noção estética que eu fui construindo nessas épocas, exatamente por conta da faculdade, porque a gente é obrigado, né? Tipo, o trabalho aprender a analisar essas obras e explicar por que elas são desse jeito. Então, eu já tinha ali uma bagagem de que não era brincadeira, assim, né? Que a gente tinha que fazer realmente um trabalho melhor que a gente podia. E filme de casamento nunca foi uma referência para mim. Só que eu dei Não sorte. dava para se referenciar naquela época, era muito ruim. Era outra tecnologia. Então, acho que não é nem questão só da estética e artística e de uma perspectiva. Era também uma questão de tecnologia, porque eu dei muita sorte, porque na época em que eu comecei a fazer filme de casamento, as DSLR, as câmeras de cinema digital, que são câmeras, eu não tenho nenhuma aqui agora, pertinho, mas são câmeras que a gente tira foto, né? A Canon lançou essa câmera, que é uma câmera de tirar foto, nessa época eu já não vou lembrar mais que ano que era, mas enfim, gente, procurem no Google aí, primeira câmera DSLR da Canon, de vídeo. E eles começaram a fazer videozinhos de 5 minutos, ela gravava de 5 em 5 minutos. Não podia passar disso. Super fácil de gravar e de editar, né? Mas com uma linguagem de fotografia. E que trocava as lentes da câmera, você podia colocar uma lente de cinema, se você quisesse. Então, e quando se lançou, foi o princípio do cinema digital. Hoje, pra gente, dá pra gente filmar com iPhone, né? A gente tem qualidade em vários dispositivos, mas na época, uma câmera de cinema custava $200 mil, assim. Então, era nunca um filme de casamento ia ter uma linguagem de cinema, porque se precisava de uma câmera caríssima. E aí a Canon lançou essa câmera, que na época, sei lá, eu paguei $11 mil na minha câmera. Né? Então, tipo, super acessível para você comprar uma câmera para trabalhar. E era uma câmera que tinha todas as características de uma câmera fotográfica, que é o que se usa no cinema, não no videomaking. Então, a partir dessa tecnologia, eu fui explorar, aí eu fiz cursos de fotografia estática mesmo, para aprender a mexer nessa câmera. Comecei a filmar, e eu filmava os meus amigos, eu tive sorte que eu tive uns amigos um pouco famosos, assim. Então, eu comecei a postar esses videozinhos dos meus amigos, e aí as pessoas viam. Então, quem ia casar, que já queria me contratar, por causa de um vídeo que eu fiz dos meus amigos, sabe, assim. Um videozinho que eu fiz ali, sem pretensão alguma. Então, foi um processo criativo muito legal. E aí, o primeiro casamento que eu fiz totalmente, assim, eu mal sabia o que eu estava fazendo. Foi um processo criativo incrível, porque eu tinha acabado de comprar essa câmera. Pobres noivos, que não tinha ideia, né, do risco que eles correram. Isso, exatamente. E aí, só que eles eram super alternativões, assim, ela casou de vestido curtinho, que na época não tinha, era um casamento retrô, e aí virou um casamento que viralizou, porque eles tinham uma hashtag, que era Bruna disse sim, no Twitter, viralizou no Twitter. Eu lembro Você disso. lembra dessa hashtag? Eu acho que foi Gi, foi isso. Eu cheguei em você por causa do Bruna disse sim. Foi aí que esse treco viralizou, e eu falei: "Quem que é esse Viralizou. Giovana Borg?" Eu falei: "Não tem condição". Não, foi o primeiro Foi vídeo de assim. casamento que eu fiz. Foi o Meu primeiro. Aí, o primeiro Deus. vídeo de casamento que eu fiz bateu, tipo, sei lá, 100 mil visualizações. Numa época em que isso era, tipo, equivalente a 100 milhões de visualizações hoje. Era muita coisa. E aí, eu nem tinha e-mail, assim, de orçamento. E aí, comecei a receber no meu e-mail do Hotmail, sabe, o orçamento. Então, eu não consegui nem planejar essa história, assim, foi um processo tão criativo, tão assim, é isso, tô filmando meus amigos, aí eles postaram, aí
comecei a receber tudo de amigo, assim, comecei a receber indicação, aí fiz esse casamento de um casal super criativo, né, porque eu acho que mérito do vídeo também é muito deles, porque eles eram muito, assim, tá até hoje no meu portfólio esse vídeo, no meu Vimeo. Se você procurar Bruna disse sim, vocês vão achar, gente. Na hashtag Bruna disse sim, vocês vão achar esse vídeo. E era super, eu fiz completamente baseado neles, assim. Eu fiz algo que eles fossem gostar, que tivesse a cara do casamento. Então, e aí viralizou e aí minha carreira aconteceu, sem eu não estava nem preparada para essa situação. Mas aí deu super certo. E aí, conforme as coisas foram se desenvolvendo e eu fui ganhando mais experiência, depois de mais ou menos um ano e meio trabalhando, um ano e meio trabalhando, eu fui atrás de encontrar essa minha perspectiva pessoal, porque eu amei esse vídeo que viralizou, foi muito divertido, mas não era eu. Era um Eram eles. trabalho, Era um eram vídeo que era o eles. casal. Então eu comecei a fazer uma imersão dentro do meu processo, das coisas que eu gostava, eu fiz, e aí eu fui entendendo tudo que eu gostava de verdade. Então aí entrou Jane Austen, porque o meu filme favorito é esse aqui, ó. Você tem um pôster aqui. Esse Gente, é o meu filme favorito da vida. olha como é a cara, é a cara. É a cara. Quando eu vi É esse você. filme, eu falei, eu quero fazer todos os meus vídeos de casamento assim. E E aí, você como, fez, na né? verdade. Essa é a minha referência principal. E aí, e Orgulho e aí, Preconceito, para quem está só ouvindo, é Orgulho e Preconceito, Jane Austen, que eu acho que é a obra mais famosa da Jane Austen, né? sim. E ela tem esse filme maravilhoso que foi dirigido pelo Joy Wright, foi indicado ao Oscar na época. Ele é incrível, assim, ele é perfeito. É um filme que não tem ponta errada, assim. E então eu me inspirei muito por esse filme. E aí, isso por quê? Porque eu sabia que a gente, com toda essa tecnologia e com a minha bagagem, eu não precisava ficar olhando só para vídeo de casamento. Eu podia olhar para o cinema. Sim, esse não é um vídeo de casamento, é um filme de casamento. É um filme sobre um relacionamento romântico, mas quase não tem elementos de casamento. Então, eu consegui trazer essa inspiração, porque eu gostava muito. Eu pensei, se eu vou ficar muito tempo da minha vida trabalhando com isso, eu tenho que fazer uma coisa que eu me identifique. Não adianta eu fazer só por fazer. Então, nessa imersão, eu peguei inspiração de vários lugares, de várias coisas que eu gostava, e comecei a criar certas regras para que os meus vídeos e o meu trabalho todo tivessem esses elementos. E aí foi aí que eu acho que eu fiquei realmente, assim, fui mais considerada, que eu consegui no mercado, que eu fiquei mais famosa, de ter agenda cheia, essas coisas assim, foi quando eu assumi o meu estilo. Isso que foi, acho que, o mais importante. Gi, e que foi um ato de coragem. Você está falando aí que você não se sente uma pessoa corajosa, mas, gente, tá, a pessoa que não se sente corajosa, a pessoa que tem menos coragem no mundo, fez parte da torcida organizada num contexto onde mulher praticamente não era autorizada nesse espaço. Essa pessoa foi para uma faculdade onde ela ali estava numa situação em que não era os pares que ela estava acostumada a ver ao longo da vida. A pessoa começou a fazer contratos de vídeo de casamento sem nunca ter feito isso na vida. Depois criou uma assinatura e posso dizer com muita tranquilidade, porque, como eu disse, me casei nessa época, então eu consumia muito esse tipo de conteúdo por causa do universo onde eu estava. Mudou, o seu trabalho mudou muito o tom dos vídeos de casamento na época. Gi, se o nome disso não é coragem, é o quê? Como que você, qual nome você daria para tudo isso que você fez? Eu realmente, quando eu me lembro, eu me vejo assim em situações. Eu acho que eu era tão medrosa que o medo poderia me consumir. E eu sabia disso. Então eu não tinha outra opção a não ser corajosa. E as oportunidades iam acontecendo. Eu nunca tive medo de ouvir minha intuição, de, de ouvir minha intuição, de fazer essas criações que eu tinha vontade. Eu tinha muita energia para fazer, para aprender. Eu sempre gostei de estar em ambientes que até não tinham muitas mulheres. Isso me deixava assim instigada. Acho que eu consigo, né? Que essa torcida organizada, que não tinha quase nenhuma mulher, tinha 4 meninas que eram minhas amigas. E no audiovisual também, no audiovisual de vídeo, né?
na época, eu era assim, sempre a única mulher do curso, no começo, né, gente? Há 10 anos atrás. Hoje, graças a Deus, isso mudou um pouco, mas ainda nós somos minorias. Eu, eu sempre me senti instigada, inspirada para fazer, para ter esses atos corajosos, né? Realmente, assim, eu nunca tive visto uma pessoa muito corajosa, mas realmente eu acho que o fato também da gente ter medo coloca a gente numa situação de que, peraí, se eu ficar com medo, eu não saio do lugar. E eu vou viver para sempre medrosa. Porque a E gente na tem muito motivo verdade, para ter medo. não, e tudo que você queria, se a gente volta nessa história que você contou, você queria era sair de onde você estava. Você queria Sim. sair dos ambientes onde você estava. Então, querendo ou não, a coragem foi o caminho para você sair de onde você estava. E eu sou assim até hoje, assim, né? Para mim, a pandemia, morri de medo na pandemia, porque eu fiquei sem trabalhar e não sabia o que eu ia fazer. E só que eu não me permito voltar atrás. Eu tô assim, não, eu prefiro enfrentar uma coisa nova, porque eu quero esse sentimento de saber o que eu vou fazer, se eu vou conseguir. Se der tudo errado, eu não vou voltar para o que era antes, eu vou reinventar uma coisa nova. Pode ser que eu até volte para o mesmo mercado, mas de uma maneira diferente. É isso que me estimula. Eu acho que isso é um poder que as mulheres têm, sabe? Eu acho que toda mulher que é muito medrosa tem uma coragem muito grande dentro de si, porque esse medo, ele está te dizendo alguma coisa, ele está te dizendo que, de repente, você até está numa zona perigosa, e você precisa simplesmente sair. O medo é o impulso que é para você se livrar dele, na verdade, não é para você ficar com ele. Uau, Gi! Gente, que interessante pensar nisso, né? Que toda pessoa que tem o medo, na verdade, ela tem uma coragem muito grande dentro de si e que o medo, ele é esse impulso. E aí, a gente voltando até na nossa história, quando você vai me procurar, também foi um ato de muita coragem. Foi, foi, né? Quando eu mandei o e-mail, eu pensei, gente, será que ela me odeia? Porque eu não tinha certeza, né? Não tem como saber. Será que ela me odeia? Porque a nossa história, assim, isso que aconteceu entre nós, como toda mulher que já teve ali uma pessoa entre duas, né? Um Um homem triângulo dividindo. amoroso, gente, um triângulo amoroso, o nome disso. Da qual nós não sabíamos, tá? Só para vocês Não, saberem. é um Só triângulo o homem que amoroso que a gente não sabia. sabia que a gente estava. Exatamente. E aí é porque ó, dói muito, obviamente, então, passar por isso, né? Então, qualquer sentimento que você tivesse era genuíno, era seu direito, eu não tinha o que passar, né? Eu não tinha como mudar essa realidade. Só que, ao mesmo tempo, eu fui no meu sentimento de felicidade por você. Tipo, eu estava tão feliz por você, eu falei, ela precisa saber disso. Eu não estou aqui mandando e-mail para xingar ela, para fazer mal. A minha intenção é só falar que eu gostaria de tentar de novo. E o pior era você pensar algo ruim de mim, mas aí você já, se fosse o caso, você já pensaria há muito tempo. Mas eu também confiava muito no seu potencial, assim, eu sabia que você era uma mulher que não ia ficar presa a esse tipo de coisa, né? Mas não, gente, ela é mais inteligente do que isso. Então, eu acho que eu sabia também que você ia responder. Mas também de uma maneira muito linda, né? E aí a gente acabou realmente conseguindo reestruturar toda essa relação. Antes disso, uns anos antes, até antes de eu casar, eu lembro, não sei se você vai lembrar desse episódio. Eu tinha ido para São Paulo, na realidade estava no Guarujá, com a minha irmã, e aí a Sara e o Rodrigo Campos estavam aqui, né? Eles moram na Finlândia, eles estavam aqui. Eu entrei com as alianças, dançando no casamento deles, tinha uns anos antes. E aí a gente estava numa frutaria, ali perto da Paulista. Você lembra desse episódio? E aí eu estava nessa, não sei se você vai lembrar, mas eu vou te contar. E aí a gente estava nessa frutaria, eu acho que era o ano, eu acho que era 2010, acho que era o ano que eu ia me casar. E aí você estava com uma das meninas que ia lá para poder encontrar com o Royassá. Vocês estavam juntas. Lembrei, E lembrei. aí, de repente, você chega. E aí, na hora que você chegou, os nossos amigos, né, olharam assim para mim, amiga, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, gente, eu tô ótima. E aí rolou aquele climão, né, assim, aquele desconforto e tudo mais. E aí eu lembro que eu cheguei perto de você e naquela época, né, assim, a minha história já era outra, mas a sua história era ainda a história, enfim, Uhum. né, o desfecho ainda não tinha rolado. Eu lembro que eu cheguei para você e falei assim, Gi, tá tudo bem, não precisa ficar constrangida, assim, de estar aqui, tá tudo bem, eu tô ótima, eu tô feliz. Eu vou casar,
Então, assim, tá tudo bem, passou, assim, é outra fase da vida, assim, né? Eu falei, eu desejo que você seja muito feliz também, né? Eu falei assim, eu só não acho que é com essa pessoa, mas enfim, que eu te falei, eu só não acho com essa pessoa, mas eu desejo que você seja muito feliz, que você se encontre e tal. E foi uma conversa muito, muito corajosa e muito bonita, assim, né? E então, quando a gente vai olhar para esse contexto, e a gente está vendo aqui hoje, né, nós juntas gravando e falando sobre essa história, mas também falando sobre outras histórias, é que pequenos passos, eles são muito decisivos nas relações que a gente traça e nas coisas que a gente desenvolve, que a gente cria. Porque a gente está falando aqui é de processo criativo. E, na verdade, se a gente for olhar, desde 2005, que foi quando a gente se conheceu, até hoje, 2023, 24, a gente vê que pequenos atos criativos para a gente conseguir chegar nessa relação de amizade hoje eu te considero uma amiga, já falei, assim, se eu for casar, fazer renovação de votos, te convenço a gravar meu vídeo. Porque acho que seu trabalho é maravilhoso. Depois de falar o que você está fazendo atualmente, que não envolve mais casamentos. Então, assim, eu vejo pequenos atos criativos da gente tentando se reconectar, à medida também que a gente estava dando passos criativos em direção às mulheres que nós gostaríamos de ser, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Ontem, eu estava no aniversário infantil, né, de um dos meus sobrinhos, eu tenho apenas 852 sobrinhos, e aí uma pessoa me perguntou assim, como que você faz para se reconectar com as pessoas, assim, né? Era com base no textão que eu tinha escrito, né? De que eu tenho uma amiga que é meio mestre dos magos, que ela aparece, fala algo, desaparece, a gente fica muito tempo sem falar, mas a relação tá ali. E eu vejo que quando a gente fala de amizade entre mulheres, quando a gente fala entre amizade entre mulheres jovens e mulheres maduras, que dá uma distância gigantesca, eu sempre vejo que esses pequenos passos, esses pequenos atos criativos, eles vão tecendo os destinos e os futuros para a gente ser aquelas pessoas que a gente quer ser, que a gente quer ser. Então, olhando, né, agora daqui, né, ao longo de toda essa história que a gente viveu juntas, juntas e separadas, e se cruzando, se evitando, e se aproximando e tudo mais, eu consigo ver essas ações intencionais, esses passos que a gente deu para poder falar, ok, aqui estamos. E aí, quando eu vi que você estava namorando de novo, alguém me contou, eu vi nas suas redes, eu não lembro. Aí você foi casar de um jeito completamente diferente de todo mundo. E a Giovana, que trabalhava no mercado de casamento, e que todas as pessoas do entorno ficaram muito felizes quando a viram numa nova relação, que não era mais aquela outra relação, havia um clima de celebração envolvido. Aí pensava, como é que vai ser o casamento da Giovana? Porque ela trabalha com os melhores fornecedores do mundo do casamento. Quem vai filmar o casamento da Giovana? Aí sabe o que a menina faz? Ela coloca o vestido de noiva dela numa mala, uma micromala, fecha a mala e vai casar na Islândia. Isso, na Aurora Boreal. Na Aurora Boreal, na Islândia. Gi, vai, conta essa história, vai. Aí também foi uma coisa de medo, viu? Essa pressão, vou te falar, que essa pressão de como vai ser o casamento da Giovana me bateu muito. Você Porque eu tinha medo de sabia. casar? Não, da festa em si, porque exatamente por isso, porque todo mundo esperaria o melhor vídeo do mundo, a melhor coisa, tudo melhor do mundo, porque eu tinha muita referência. Eu já estava há 10 anos trabalhando com os melhores profissionais, então eu poderia conseguir acesso a todos eles e fazer a melhor festa. Só que aí, pessoalmente, o meu noivo, né, meu marido, ele assim não gosta de festa. Ele não é uma pessoa que ia curtir a própria festa. E quando a gente começou a ver o orçamento das coisas, era um valor insano para uma coisa que seria para os outros, que não necessariamente era o que a gente estava curtindo naquele momento. E aí eu estava com medo do tipo de fazer uma coisa que não ficasse realmente bonita, porque a expectativa dos outros era muito grande. E aí eu falei, quer saber? Vamos fazer um negócio pra gente. A viagem da Islândia não é uma viagem barata. Então eu falei, a gente só vai se for para isso, porque é um dos lugares mais caros do mundo para você turistar. E por que Islândia? Porque eu queria na Aurora Boreal. Eu queria casar na Aurora Boreal. E assim, na época, completamente maluca. Aí já é
além da coragem, é de Gente, essa é a pessoa que começou esse podcast falando, eu sou a pessoa mais medrosa que existe. Ok, fim, pode continuar, Giovana. Então, eu vi uma foto de um casal na Aurora Boreal, no Pinterest, lá procurando. Eu tinha muita referência, né? Porque como eu sempre tinha que filmar, então eu tinha muitas referências guardadas e muitas inspirações, porque eu sempre queria fazer coisas diferentes e tudo mais. Então eu tinha ali um repertório enorme de pesquisa. Quando comecei a pesquisar, eu vi que tinha umas fotos lindas de um casal na Aurora Boreal. Aí eu procurei a fotógrafa e eu descobri que a fotógrafa era brasileira. Mentira! Gente, tem Era, brasileiro em todos os lugares do mundo, até na Islândia, na Aurora Boreal. sim. Aí eu procurei, vi o portfólio dela. O nome dela é Juliana Wolf e ela é brasileira que mora na Suécia, já quase sueca já, mais de 15 anos acho que ela mora lá. E ela tinha várias fotos, porque ela vive fazendo elopement wedding, que é esse estilo de casamento que você viaja só com o noivo e realmente foge com o noivo para casar em algum lugar da natureza, geralmente um lugar muito distante. E ela tinha essa possibilidade, porque ela tinha no portfólio dela. Aí foi ela que me ajudou a organizar, para a gente escolher qual seria a data. Aí ela já veio me falando, né? Olha, as chances de vocês conseguir casar na Aurora Boreal é assim, remota. Então vamos escolher um país que seja muito bonito, porque se não tiver aurora, você tem outras coisas muito bonitas. E ela que escolheu a Islândia, porque eu só falei, eu quero casar na Aurora Boreal, como faz? Você não escolheu nenhum país. É, Você escolheu o cenário. Olha como é que o cenário, cenário, a isso. estética é importante para Isso. você. E o meu marido ele é muito conectado com astrofísica. Na época, ele me ensinou muita coisa de astrofísica. E eu estava muito nessa fase assim, de astrofísica. Eu achava, nossa, achava uma coisa assim linda de estudar, de ver. Então, quando eu vi a Aurora Boreal, achei que imageticamente ela fazia muito sentido para gente. E então, quando a Juliana me passou como que seria, como que daria para a gente fazer, ela já deixou uma expectativa bem baixa, porque ela falou que seria quase impossível, que é tipo assim, quero casar num arco-íris, a mesma dificuldade de encontrar, né? E eu tinha que contratar ela no dia certo, né? Eu tinha que comprar passagem, reservar a data com ela, então assim, tinha que ter a Aurora Boreal. Eu fechei 2 dias com ela, que era, né? Ela estava trabalhando, então eu fechei 2 dias do trabalho dela comigo, tinha que ter aurora boreal nesses 2 dias. Eu fechei 16 dias de viagem, que aí se tornou uma lua de mel, né? Mas nesses 2 dias, com a Juliana, era a única chance que a gente tinha de ver a aurora. E a aurora boreal você precisa correr atrás dela, tem um aplicativo, quando você está na Islândia, você baixa esse aplicativo e eles vão dizendo qual cidade que vai ter, tem uma certa previsão ali. Giovana, mas você quis facilitar em tudo que era possível facilitar, você facilitou a sua vida, né? Isso, claro, foi muito fácil. E a probabilidade das pessoas que vão fazer essa caça à aurora boreal também é super baixa, enfim. E aí, só que eu tava assim, vamos pela aventura, né? Vamos, não tenho medo disso aí. Não, quando eu já estava lá, não tinha medo nenhum. Né? Acho que o medo sempre vem antes. E aí, a gente estava no nosso hotel, esperando, porque naquele dia tinha uma previsão, a gente já estava arrumando o carro, porque geralmente você entra no carro e vai procurar, né? E a aurora apareceu em cima do nosso hotel. Eu não precisei. Mentira. Você conseguiu agendar a Aurora Boreal. Você Exatamente. agendou com ela, na verdade. Exatamente. Não, aí você imagina, né? Aí menina, puxei todo mundo, comecei a fazer quase que um culto ali. Porque eu falei, não, isso aqui, quero ver alguém dizer que eu não casei na igreja agora, porque isso aqui é impossível, impossível. Eu tá tão grata o negócio, tipo, um milagre da natureza, do universo, de Deus, do que for. Mas era uma situação assim, eu fiquei muito emocionada, e aí nós trocamos os votos, aí a gente tem algumas fotos. Eu filmei, mas a gente nunca editei para aquela coisa. O próprio vídeo de casamento eu filmei, que o de casamento não faz, não consegue. Talvez um dia eu faça, não sei, mas a gente tem as fotos e o mais importante, assim, o momento, né? O momento foi isso, foi uma situação transcendente para todo mundo e
foi em cima da nossa cabeça, e foi a coisa mais linda que eu já vi na vida, e valeu tudo. Tanto que hoje, assim, né, não foi talvez se eu tivesse feito a festa, as pessoas não teriam... Eu fui contra a cultura total, né, do que esperavam. E por isso acho que todo mundo sempre me fala, né, ai, como que foi casar lá, tal. E ficou algo muito marcado para vocês 2. E, aliás, como que vocês se conheceram? Porque o Diogo também é do mundo do audiovisual. Ele é. Ai, gente, a história é muito linda. Eu estava numa fase, eu já estava solteira desse tal relacionamento abusivo há um tempo, então eu fiquei fechada, assim, por 1 ano e meio, só me conhecendo e tentando ver quem era a Giovana, né? Porque quando a gente sai de um relacionamento abusivo mesmo, a gente tá, assim, Destruída, capenga, xoxa, a gente não manca, sabe. autoestima enterrada. Exato, a gente não sabe nem quem a gente é. Então, o processo É, de é. reestruturação, ele é íntimo e pessoal. Não dá para você ficar com outra pessoa. Então, eu estava, assim, numa situação em que eu tinha decidido, eu falei, eu não quero. Até tinha tentado alguns relacionamentos, mas nada dava certo, porque eu não estava conseguindo, tinha condição. E eu tinha feito uma oração. Eu falei, eu já estava assim, Deus, não quero conhecer pessoas novas, eu quero ficar sozinha, se for para ficar para a vida inteira, tudo bem, tudo bem. E se for para eu conhecer, não quero assim um rolinho, um menininho, uma paquerinha, nada. Eu quero conhecer o Mr. homem. Darcy, eu quero Isso. Mr. Darcy. Eu quero conhecer o homem que eu vou casar. E aí, eu na minha oração pensando, apesar de que eu não vou conhecer, né? Porque eu não gosto de ir pra balada, eu não gosto de sair à noite, eu não gosto do flerte ali, desse flerte que as pessoas fazem, de ficar olhando para o outro. Eu não gosto desses ambientes. Eu só estou gostando nesse momento, né? Nesse processo de autoconhecimento que eu estava, eu só estou gostando de ir no cinema, ficar na internet, assim, mas não quero um relacionamento virtual, né? Só que é o que eu gosto de fazer, porque eu estava trabalhando, então eu gostava conhecia pessoas na internet, aí vamos tomar um café, né? Mulheres, né, geralmente. Então eu estava nesse processo, assim, muito orgânico, gostava de viajar, gostava de fazer coisas que não eram ambientes para você conhecer uma pessoa. E aí eu lembro que eu até pensei, ai, sabe, eu tô aí, eu tô me expondo no meu blog, na internet, e se tiver alguém que é para ser o meu marido, ele vai ver, porque ele vai gostar dessas coisas também, né? E aí, te juro, depois de 1 mês, eu recebo E-mail. um e-mail do Diogo, escrito assim, mais a saber. Ai, meu Deus, e E aí? aí era uma carta do Mr. Darcy. Era aquela carta de 10 páginas do Mr. Darcy. E você não conhecia, assim, na vida, você não sabia quem era Nada. essa pessoa, era um desconhecido te mandando um e-mail. Nada, nada. Era um desconhecido me mandando um e-mail. Aí eu falei, nossa, deve ser louco, né? Porque era um e-mail, que ele não falava assim, ah, vamos nos conhecer, né? Só. Era assim, eu admiro o seu trabalho, por causa disso, disso, disso. Ele colocou tudo que eu sempre quis ouvir de alguém, porque como ele era cineasta também, ele sabia elogiar da maneira que eu queria ser elogiada, né, em relação ao trabalho. E aí, no final, ele falava, porém, então ele também não foi assim, ele não jogou ali essa carta, assim, não se aproveitou da situação, ele deixou bem claro, ele falou, mas apesar disso, eu também quero te conhecer como pessoa por causa disso, 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 de acordo com as informações que eu tenho aqui, né, online. E então, vamos nos conhecer? Tipo assim, Gente, eu tô chocada, Gi. eu fiquei chocada também. E aí Porque isso é muito você. Isso é exatamente. muito você. Ele realmente ele te leu, ele entendeu e falou: "Beleza, vamos lá, próximo passo". Exatamente. E foi um assunto, assim, foi um e-mail que eu gostei de ler, e aí eu respondi. Aí a gente ficou trocando alguns e-mails por um tempinho, Ele mas eu era de também São não. Paulo? Que você estava morando em São Paulo. Ele era de São Paulo também. Eu não queria um relacionamento online, né? Deus me livre, gente. Desculpa, assim, quem tem, parabéns. Mas eu não, para mim não funciona, tem que ser pessoalmente. Então, logo que a gente começou a trocar ali uns 5 e-mails, eu já falei, vamos tomar um café, né? Porque é isso, eu estava com medo de. Eu já tinha dado um Google
claro que eu já tinha dado um Google, já tinha visto uma foto dele, já sabia mais ou menos como ele era. E aí eu falei pra gente tomar um café à tarde, assim, né, num lugar bem Ai, que é um aberto. doido, né? Exatamente, sempre tinha esse medo, né? E aí, nesse primeiro café, a gente ficou 4 horas conversando. E 4 horas, imagina. E aí, eu tinha uma passagem comprada já de férias para Los Angeles, que eu vivia passando tempos lá, né? Porque, enfim, a cidade do cinema, então eu amava ficar indo para lá. E eu ia sozinha mesmo, já tinha comprado essa passagem e falei para ele: mês que vem eu tô em Los Angeles. Aí eu acho que ele sentiu que, tipo assim, putz, ela ia ficar um mês lá, né? Ela vai ficar um mês em Los Angeles, e aí ele não queria perder. Aí o que ele fez? Ele falou: eu posso ir junto? Tipo, Olha. um mês de gente conversando. Aí eu achei uma oportunidade boa, porque eu já tinha quase 30 anos, né? Ele também. Então eu achei uma oportunidade boa para a gente se conhecer de verdade. Porque eu também estava nessa, falei, bom, eu não quero ficar. Não quero, eu não quero começar um relacionamento que vai terminar, sabe? Então, antes da gente se beijar, a gente saiu nesses cafés por 5 vezes sem se beijar, assim, sem evoluir essa relação, porque eu queria muito conhecer ele e ter certeza. Eu falei, se a próxima pessoa que eu beijar vai ser meu marido, porque eu tô cansada. E aí eu lembro que ele até tentou me beijar no quarto encontro, aí eu falei, você não vai me beijar aqui, porque eu não quero. Porque minha referência é Jane Austen Isso. né, amei. Exato. Aí eu falei, se você quiser me beijar, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Eu vou pensar se isso vai rolar. Você me chama para um encontro, para um date à noite no restaurante. E aí, quem sabe nesse restaurante se rolar, rolou. Porque eu não quero te beijar aqui no café à tarde, não é isso. E eu coloquei essas regras chatas, porque eu já tinha esse pensamento, eu quero beijar o meu marido. Eu Uhum. não quero ficar. Então, se ele realmente estiver interessado, ele vai Vai ter aceitar que essa ser coisa assim. absurda. Era um absurdo, mas para mim funcionou, porque eu não queria mais ficar me relacionando à toa. Eu não estava preparada para isso, assim, de ficar descartando pessoas, sabe? Eu já estava cansada disso. E então, e aí deu certo, a gente foi nesse date, a gente se beijou. E aí o que foi legal? Isso tudo assim, internamente, nessas regras ele não sabia, eu só falava mais ou menos e ele comprava a ideia ou não. Mas internamente eu sabia que era uma condição. E depois do nosso primeiro beijo, ele me pediu em namoro, primeiro beijo. Eu quero namorar, é isso. E aí, depois que eu contei que a gente já estava começando esse namoro, eu contei que eu ia para Los Angeles e ele não queria perder de jeito nenhum, que eu já sabia mais ou menos que eu era muito determinada para as minhas condições. E aí, ele até foi comigo nessa viagem. Ele não ficou um mês, né? Porque a viagem era minha, mas ele ficou 10 dias lá comigo e foi muito legal para a gente se conhecer. Acho que se conhecer numa viagem nossa, uma dica que eu dou para você que já é uma mulher, para você que já tem a sua autonomia, eu acho muito legal conhecer um parceiro, assim, no começo do namoro, fazer uma viagem, porque você realmente conhece essa pessoa. Foi muito legal, muito produtivo. E aí aí estamos casados até hoje. Gi, eu acho essa história tão bonita porque ela é muito improvável, né? Uma pessoa que você estava ali comunicando, né? A gente que fala, você está comunicando para o universo, você está ali pedindo para. Enfim, você está jogando sinais daquilo que você quer, da sua intencionalidade, e ele estava ali lendo. E ele te contou depois como é que ele chegou até você, como é que ele te descobriu? Contou, ele fazia. Ele tinha muita pesquisa, ele trabalhava com publicidade. E aí, publicitário recebe um monte de roteiro todos os dias, aí tem que fazer tratamento, orçamento para esses projetos, e ele recebeu um para fazer o clipe ou comercial, acho que era o comercial, de Eduardo e Mônica. E aí, daquele. Teve uma época que tinha um comercial, Sim. não lembro que marca que era, mas enfim. Então ele tinha que fazer esse modelo de como eles fariam, né? Esse projeto de como eles fariam o comercial. E aí ele estava procurando coisas de casamento
E ele não queria casamentos gringos, porque era Eduardo e Mônica, era uma coisa bem específica brasileira. Então ele procurou vídeos de casamento brasileiros, e aí ele achou o meu trabalho lá. Então, foi assim. Sensacional. Vocês já trabalharam juntos com algum projeto do audiovisual? Não, assim, a gente trabalha junto aqui. Então, nessa minha nova fase, que eu tô roteirista, eu estou escrevendo um longa que tem ali, assim, não tem como eu fugir de Jane Austen, porque ela tem a referência em mim, mas nesse primeiro longa que eu estou escrevendo, eu peguei a parte mais crítica da Jane Austen, porque dá para ler Jane Austen como um romance perfeito, maravilhoso, mas também tem nas entrelinhas ela está fazendo uma crítica social bem pesada, né? Então, eu tô indo. A história que eu tô querendo escrever é essa parte, é uma história que eu tô trazendo um problema social, mostrando um problema social nessa história, é um problema bem brasileiro. E aí eu tô amando esse processo de escrever, só que é um processo novo, então eu tô morrendo de medo. E aí é nesse projeto que o meu marido está quase fazendo feat comigo, assim, ele está quase trabalhando, co-escrevendo comigo, apesar de que eu não sei como ele vai lidar com isso quando estiver pronto, né? Não sei se ele vai querer realmente, oficialmente estar nesse projeto, mas como nós somos casados, essa profissão que eu escolhi de roteirista é uma profissão muito solitária, eu fico muito sozinha. Então, se eu não tenho feedback, você começa a ficar meio louca, assim. Então, ele é sempre a primeira pessoa que eu mostro e me dá ótimos feedbacks, porque ele é um ótimo professor, apesar de que ele não sabe, né? Mas ele é excelente, assim, para ver e te ajudar a chegar em algum ponto, a melhorar o que você está fazendo. Então, a gente está meio que fazendo junto isso. De audiovisual a gente nunca fez, porque nossos estilos são muito diferentes, que ele era muito publicitário e quando os projetos pessoais dele, ele ia para um lado. Lembra que eu te falei que ele gosta de astrofísica, Sim, ele é sim. especialista em efeitos especiais, então ele tem esse lado. Gente, esqueci o tema de filmes que ele gosta e que ele se inspira, mas é ficção científica. Ele é total ficção científica, então isso não tem nada a ver comigo, Não, né? Mas, não, 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 então, não. então Não, obrigada. Próximo. nunca tivemos uma oportunidade para visualmente unir os nossos estilos, mas dentro de outros contextos, ele acha que o futuro da minha vida como roteirista vai ter muito dele ali, com certeza. Gi, e como é que foi essa transição da pessoa, da filmmaker, da pessoa do casamento, então, para agora uma roteirista que você não faz mais vídeo de casamento? Vai fazer só a minha renovação de votos se algum dia ela acontecer. É, essa foi, acho que foi o pior momento da minha vida, foi fazer essa transição. Porque não foi porque eu quis, foi por causa da pandemia. Eu fui uma das pessoas que pirou completamente na pandemia, que teve. No começo eu estava bem, assim, porque eu achei, não, é só todo mundo fazer quarentena, 4 meses está tudo certo, né? Então, no começo eu estava me achando ótima. Só que aí depois a gente, tudo que aconteceu, né? Não é nem preciso aqui falar, todo mundo passou por algo, né, relacionado a essa época. E para mim foi muito difícil, porque eu me vi obrigada a parar de trabalhar, porque era proibido fazer o meu trabalho. Era proibido fazer evento, festa, aglomerações. E por 2 anos, né? Foi por 1 ano e meio até começar a liberar. O meu mercado foi o último a ser liberado. Financeiramente, como é que você se sustentou nessa época? Não, me Se sustentei, né? sustentou, né? Se eu Foi não fosse sustentada. casada, eu estaria, não sei, não é difícil até de imaginar, mas teria que voltar a morar com os meus pais, coisas assim, né? Porque eu tive que, como a empresa era minha, eu tive que devolver todo o dinheiro que eu tinha dos contratos, porque era uma situação, muitos amigos meus conseguiram se manter, mas era uma situação a longo prazo, que você tinha que entender que quando voltassem os eventos, você ia ter que se reestruturar para fazer 3 eventos por final de semana, você ia ter que trabalhar pelos 2 anos que você ficou parado.
E isso também, eu lembro que você também já estava no momento que você já não queria pegar tanto casamento mais, né? Um pouco antes da pandemia, você já estava querendo escolher mais os seus projetos. Já estava, e por uma questão mais pessoal, porque quem trabalha com casamento não tem final de semana, né? A gente Quem trabalha com jornalismo também não. é isso. E eu estava muito ausente, assim, depois que eu casei, eu comecei a sentir uma necessidade de participar das coisas de família. Então eu comecei a ver que a longo prazo eu ia ter que parar em algum momento. Porque se eu quisesse conviver com as pessoas da minha família, Se você quiser ser uma pessoa que continuasse sendo parte dessa família, né? Uma vida é, social, para além da vida social dos outros. exatamente. Então, se eu quisesse ter esse controle da minha própria rotina, e que chega uma fase, ainda mais se eu tiver filho, por exemplo, impossível, porque você não quando que você vê seu filho se você trabalha todo sábado e domingo? Sendo que criança vai para a escola e só tem sábado e domingo livre. Então, eu comecei a ver que na dinâmica que eu imaginava a minha vida, num futuro próximo, eu ia ter que realmente ou diminuir muito os casamentos ou parar. Então, eu diminuí muito até que as coisas evoluíssem para que eu realmente precisasse parar, mas aí a pandemia acelerou esse processo e acelerou, na verdade, surpreendentemente, né? Ela me surpreendeu com o fato de que eu tinha que tomar essa decisão naquele momento, não no momento em que eu gostaria de ter tomado. E aí o processo estrutural foi muito complicado, porque você devolve todo o dinheiro. E aí, assim, quem tinha perspectiva na pandemia de, então agora eu vou parar de fazer casamento e vou fazer tal coisa, né? Não tinha. Vou fazer o quê? Vou sobreviver, né? Vou tentar ficar viva. Era a única perspectiva que eu tinha. Então, psicologicamente, assim, né, mentalmente, era muito difícil de tomar qualquer passo inspirador. Então, eu até criei bastante coisa relacionada, assim, na época. Consegui fazer alguns projetinhos pessoais para passar o tempo mesmo, assim. Mas eu comecei a fazer roteiro quando eu me vi nessa situação de que, bem, eu não vou voltar para uma empresa ainda. Eu tenho o meu marido me segurou, assim, financeiramente, estruturalmente, na época, ele comprou essa ideia, ele não precisou parar de trabalhar na pandemia, ele continuou trabalhando tudo online, né, na produtora onde ele trabalha, e então ele me garantiu, falou, bem, escolhe o que você quer fazer, e aí ele me deu, assim, uma possibilidade que eu achei que seria maravilhoso, mas para mim foi desesperador, que ele falou, escolhe qualquer coisa. Não trabalhamos com qualquer coisa, nos ajude a escolher, tipo isso, você estava muito Isso, difícil escolher. e qualquer coisa é tudo. Aí eu comecei a me imaginar em todas as possibilidades, porque eu poderia fazer muitas coisas, né? Aí estudei um pouquinho de educação, que é uma coisa que eu sempre achei muito legal. Só que eu não queria me libertar do audiovisual, assim, eu não queria parar com o audiovisual completamente. Então, eu comecei a ver aonde que daria para eu evoluir sem deixar tudo o que eu aprendi para trás. Então, nesse processo, eu vi. Eu nunca me achei roteirista, porque eu nunca falei, gente, eu sei que é muito difícil ser roteirista, e é um trabalho difícil e é um talento, assim, não é, eu não achava que era tão técnico, eu achava que era, né, tipo, escrever um livro, era uma coisa, assim, muito fora de todas as minhas possibilidades. E aí apareceu um curso bem legal online, né, graças a Deus, na época, em 2021 que eu fiz, um curso super legal se alguém tiver interesse, é o curso da roteiraria, é uma escola de cinema que tem online, todo online, super boa, podem confiar. E eu fiz esse curso da roteiraria, e aí eu comecei o processo de escrever, que começou lá em 2021. Me encantei pelo processo. E aí o meu marido falou, você é uma roteirista, sim, você daria uma boa roteirista. Ele me incentivou muito e eu fui acreditando. Tá bom, eu sou. Olha a importância da gente ser essas pessoas que vão ajudar a alimentar a coragem, né, de quem está perto. E É, você sempre e escreveu muito bem, Gi.
Não, todo mundo Para falava quem é de isso. fora, era óbvio que tinha uma roteirista aí dentro, só não tinha Pois dado esse é, nome. pois é, mas aí a síndrome da impostora é difícil, né? Difícil. Foi muito difícil de aceitar. Nossa, pra eu falar para alguém, sou roteirista, eu comecei em 2021. E na primeira aula o professor já fala, vocês podem dizer que são roteiristas, porque a partir de agora você já tem capacidade de fazer. E eu não falava, não falava. Aí foi esse ano, sim, que eu virei e falei, agora eu vou falar que eu sou. Porque eu estou realmente fazendo, eu já terminei o esboço, assim, entre aspas, do roteiro, e vou começar a apresentar ele, enfim, tem todo um... o problema de ser roteirista, o único problema é, dois, você fica muito sozinha, e o segundo é que você não pode falar nada, né, sobre o que é, porque só se o filme for filmado, você pode mostrar, enquanto isso você deixa guardado, ninguém pode saber, você mostra para as pessoas que você confia ali que vão dar um feedback, mas você não pode publicamente falar, né, sobre o seu filme. E agora eu estou vendo meu filme acontecer, estou muito feliz, é o processo mais difícil, mais criativo que eu já vi na vida, e estou amando, assim, um dia que a gente tiver que falar sobre o tema processos, ao invés de resultados, pode me chamar, porque eu nunca vi um trabalho onde o processo é tão inspirador e borbulhante e recompensador, sabe? Se o filme não sair, tudo que eu estou passando com o meu envolvimento com ele já valeu a pena, sabe? Nessa etapa do processo, assim, esse roteiro que você está trabalhando é um roteiro, então, de um filme? Isso. Você já está em negociação com o distribuidor, sim? Não, eu tô a primeira... Como eu sou uma roteirista iniciante, a primeira possibilidade que eu tenho são editais e concursos. Todos os roteiristas, assim, sei lá, 90%, eles não filmam o primeiro projeto, é só para eles serem conhecidos como roteiristas dentro do mercado, e aí eles vão chamados para fazer outros projetos, ou pode acontecer do meu projeto ser aceito, mas o processo ainda é longo, porque para o filme ser feito, gente, aí não depende nada de mim, né? Eu faço só a história. Se alguém gostar muito da minha história, aí entra a produtora, entra outros profissionais para fazer acontecer. Aí até ele ser filmado, e o público só sabe quando ele for filmado, não tem como divulgar a história antes. Então essa é a única parte bem ruim. Mas eu espero, quem sabe, daqui uns 3 anos, assim, consiga mostrar. Acredito muito na minha história, mas é isso, o processo para mim está sendo incrível. E estou conseguindo me descobrir depois. Gente, começou em 2020. Uau, 4 anos aí. 4 anos para aceitar a minha nova profissão. Gi, o que é coragem para você? Qual que é a sua definição de coragem? Eu acho que como mulher, a coragem é uma característica que toda mulher tem, que a gente não tem outra opção de não ser corajosa, a gente não tem outra opção. A sociedade, o, o mundo todo praticamente coloca a gente numa situação em que a gente deve ter mais medo do que coragem. Foi feito assim, para a gente estar nessa posição, porque mulheres com medo são mulheres mais fáceis de lidar. A sociedade lida melhor quando a gente está com medo, porque a gente tem papéis bem definidos quando a gente não aceita grandes desafios, mas a gente tem o direito de aceitar qualquer desafio. Então, eu acho que coragem é uma característica feminina muito forte. As pessoas mais corajosas que eu conheci foram mulheres. Um homem ser corajoso é uma coisa que a gente já espera deles, né? E por que a gente não espera isso de nós também, né? E uma mulher com medo é mais comum. Então, para mim, a coragem, ela é a única opção que eu tinha. Não tive outra opção na vida, a vida inteira, e ela sempre me levou e vai continuar me levando. E eu espero continuar escolhendo pela coragem, ao invés de ficar com o meu medo permanente. Uau, Gi, eu quero encerrar essa nossa conversa, assim, te agradecendo muito por você ter me mandado aquele e-mail em 2012, 2013, não, 2017, 2018, sei lá.
quero te agradecer muito por ter tido a coragem de ter mandado aquele e-mail. E por todos os nossos pequenos atos de coragem que hoje nos trouxeram aqui para essa conversa, que foi uma conversa tão madura, tão intensa, tão rica e ao mesmo tempo tão encorajadora. Eu olho para você e eu vejo uma pessoa de muita coragem, até porque você saiu profissionalmente, né, de um trabalho em que você tinha trabalho todo fim de semana, você tinha uma agenda cheia, financeiramente, a gente pode falar que você estava no seu auge, né, assim, de independência financeira, e aí você vai para um caminho profissional que não é o caminho do retorno rápido, que não é o caminho da produção em série, e que é um outro caminho, que você tem que ser muito corajoso para você permanecer nesse caminho. Então você começou falando assim: "Eu me sinto a pessoa mais medrosa do mundo", e apesar de toda essa estética fofa, de tons pastéis, Jane Austen, né, desses livros lindos, essa estante de chá maravilhosa, as lavandinhas ali no fundo que eu estou vendo, toda essa estética fofa, eu vejo uma mulher cheia de coragem. Só que a gente precisa enxergar a coragem para além daquilo que nos é dado como óbvio. Sim, é isso. Perfeito. Não tenho mais o que dizer. Perfeitamente. Além de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, quais outros livros você indica aí para quem quer destravar a parte criativa da vida? Porque, ó, eu funciono assim, ó, até falei isso no meu livro, quando eu sinto que eu preciso de produzir e não dou conta, eu quero escrever, estou bloqueada, eu vou ler coisas diferentes para poder me desbloquear. Já que a gente está falando de criatividade, vamos encerrar falando, assim, sobre como que a gente desbloqueia a criatividade e quais livros te ajudaram nesse processo? Tem vários, né, porque eu fiz uma pesquisa bem grande, eu estou escrevendo um pouquinho sobre criatividade agora no meu Substack, que é tipo um mailing blog de assinatura. Eu estou falando, agora eu estou organizando, porque eu realmente tenho um repertório grande do tema, então eu estou organizando, tem bastante coisa lá, enfim, mas agora de cabeça, dos vários livros que eu li, o que mais me ajudou, só vou pegar direitinho o nome do autor aqui, Pense como um Artista, do Will Gompert. Esse livro, ele fala bastante sobre artista plástico. Ele não parece que a gente não vai, qualquer artista vai se identificar, mas na verdade a forma como ele elabora os pensamentos serve, serviu muito para mim, serve para qualquer pessoa, porque ele fala muito sobre como você faz as relações no seu dia a dia, e ele cita artistas plásticos que saíram muito da caixinha. Então, mesmo que você não tenha nenhuma relação com artes plásticas, esse livro é para você. Se você quer ser uma pessoa, quer pensar de uma maneira mais criativa, esse livro ele foi o que mais mexeu comigo. Assim, eu achei ele muito inspirador e me deu ideias incríveis. Assim, acho que de livro é isso. Como é que você se destrava quando você está bloqueada no seu processo criativo? Olha, dependendo da época, eu tenho bastante dificuldade. Assim, eu não estou travada na maior parte do momento, porque eu tento ser criativa em tudo. Então, eu amo cozinhar, por exemplo. Então, todos os dias eu tento fazer alguma coisa diferente com os ingredientes que eu tenho. E, assim, as pessoas que cozinham nem devem imaginar que isso é considerado um trabalho criativo. É muito criativo. Mesmo que você faça para você na sua casa, você combinar elementos. E o livro do Will fala muito sobre isso. A criatividade é uma combinação de elementos. E então eu tento fazer essas combinações o tempo todo. Então, criativa, na verdade, talvez eu não esteja muito criativa ali para editar um vídeo, para fazer uma coisa específica. Mas nos outros momentos do meu dia, eu estou sendo. Então, eu acho que reconhecer esses momentos que a gente tem, esses altos e baixos, deixa a gente se sentir mais confortável com a nossa criatividade. Quando é um trabalho, eu gosto muito de processos. Então, para escrever, por exemplo, ultimamente eu tenho feito uma rotininha, que era uma coisa que eu não tinha antes. Então, eu faço uma rotina certinha e todos os dias eu escolhi escrever das 5 até as 8. Eu tenho que só escrever o meu roteiro, eu não posso escrever outra coisa. Então, eu sento aqui e me forço. Às vezes eu vou escrever 3 linhas, às vezes eu vou escrever 5 páginas. E é isso. E tudo bem, porque é o processo e eu tenho que fazer isso todos os dias. Eu era até contra isso, assim, eu era aquela criativa que deixa fluir e tal, mas quando isso se torna, quando você tem um objetivo,
de fazer acontecer, eu acho que a rotina criativa é o que mais te ajuda. Principalmente porque eu tenho notado que nos últimos anos as redes sociais têm prejudicado muito o meu processo criativo. Mas assim, muito. Então, se eu não tiver uma rotina, não tiver hora para entrar no Instagram e ficar o tempo específico que eu tenho para fazer tarefas específicas, eu não vou ter energia no fim do dia para escrever. Então, a rotina tem sido a coisa mais importante para mim. Isso é uma coisa bem nova, assim, mas é uma coisa que eu acho que é da nossa época, da nossa geração, dessas dificuldades que a gente tem, sabe? Gi, muito obrigada por essa conversa, por tanta troca, tanta honestidade, tanta coisa rica para as pessoas te lerem, te acharem. Seu perfil hoje está aberto ou está fechado? Tá aberto, Giovana Borges. Tá aberto e lá tem uns linkzinhos das coisas que eu tô fazendo. Então tá, teremos mais textões no Substack? Teremos, eu tô amando fazer o Substack. O Substack é sobre é temático, perspectiva criativa, ele chama, eu tô compartilhando tudo que eu venho estudando sobre criatividade. Eu lancei agora, em janeiro, então ele tá no comecinho, mas estou amando o processo, a ideia é fazer uma comunidade para a gente falar sobre o tema. Então, vai ter sim, muita coisa, espero que sim. Gi, obrigada. Ó, um beijo para você. Espero que a gente tenha a chance de se encontrar presencialmente mais vezes para tomar chá, tomar café, para conversar, para se abraçar. Né? E que bom que hoje eu posso falar assim, Giovana, qual Giovana? Minha amiga. Sim, verdade. Essa é uma grande conquista. Obrigada, eu digo mesmo, estou muito feliz de ver você brilhar. Fiquei feliz quando eu vi a Cat, né? Foi o primeiro impulso dessa nossa nova fase, mas quando o seu livro chegou aqui foi muito legal. Eu sempre soube que você escreveu um livro, todo mundo do Irrelevante sabia que ela escreveu. Chegou. Chegou. Ó, Gi, um beijo para você, gente, e semana que vem tem mais podcast. Beijo.